Capítulo 10 do livro A Vida Além da Dor, o Dr. Braz Gondim, com o título Trauma e Dissociação. Para ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo. Dissociação é termo utilizado tanto na psiquiatria quanto na psicologia. Remete ao estado de alteração da nossa percepção em que a pessoa se sente distanciado de sua própria realidade. Há uma interruptação da experiência e literalmente é como se perdesse uma parte do filme. E aquele período, momento ou época da vida não permanece em nossa memória. Na verdade, esse fenômeno acontece com todos nós. Por exemplo, em um estado de distração e em um percurso conhecido, não identificamos o momento que passamos por aquela farmácia a caminho do trabalho. E de repente nos pegamos perguntando como chegamos até ali. É uma tentativa do cérebro de nos tirar de determinadas cenas, dividindo a experiência estressante ou insuportável para outras áreas. Porém, no trauma ocorre de maneira diferente. Essa defesa se sobrecarrega quando somos expostos a agentes estressores. Nosso cérebro então reage dessa forma com o intuito de não participar daquele momento, como uma espécie de fuga. Talvez você já tenha ouvido a expressão anos perdido naquele emprego ou naquele relacionamento. Não consigo lembrar da minha juventude, não vi aquele tempo passar. Muitas vezes esses episódios dissociativos, mesmo em níveis diferentes, vão ser observando com outras nomenclatura. Não é raro pessoas serem taxadas de distraída ou desinteressadas em suas atividades ou de ter cabeça no mundo da lua. Na verdade, há uma enorme dificuldade de estarem presente por aquele ambiente representar uma revivência de algo que visualmente não encontra em sua memória explícita, mas segue viva em sua memória explícita e em seus padrões de resposta. Dissociação é uma maneira que a mente encontra de se afastar das coisas difíceis que aconteceram. Por exemplo, o caso de quem está de luto e precisa ir ao trabalho é como se alguém estivesse dividindo em duas partes. Uma parte que viva o dia e outra parte que fica longe, tentando esquecer o que aconteceu. Às vezes, quando uma pessoa passa por algo muito ruim, essa parte que fica longe faz com que ela se sinta estranha, como se não fosse ela mesma. Isso pode fazer com que fique triste, com baixa autoestima ou tenha conversas ruins consigo mesma. É como usar uma máscara para esconder esse sentimento. Percebemos que nossa mente fica cheia de imaginações que não param. É difícil focar em atividades importantes e sentimentos que estamos sempre à espera de algo especial acontecer no futuro. Isso cria uma sensação de vazio dentro de nós. Esse pensamento nos afasta do presente e acabamos nos preocupando com eventos passados ou futuros, perdendo a conexão com o momento atual. Às vezes, lembranças negativas do passado nos assombram e nos sentimos culpados por coisas que aconteceram. Tudo isso faz com que o presente perca seu brilho e nos impede de realmente aproveitar o que está acontecendo agora, ao lado das pessoas do nosso convívio, e como se estivéssemos presos em uma realidade que nos impede de viver plenamente o momento presente. Imagine estar em um momento especial, como um jantar com amigos, mas ver alguém com o celular na mesa, distraído. Trata-se de uma situação muito comum hoje em dia, e é como se a pessoa fugisse desse momento importante. Esse exemplo nos ajuda a entender
como certos eventos podem atrapalhar nossas emoções. É como se nossa mente se dividisse em pedaços, como sementes. Algumas sementes têm coisas negativas, como lembranças tristes, joio, e outras têm coisas boas, como memórias felizes, digo, trigo. Quando ouvimos palavras ou outros tipos de som, vemos coisas, sentimos cheiro. Essas sementes podem ser disparadas como flechas emocionais, fazendo-nos ter reações ruins. Isso pode ocorrer sem que percebamos, e tais coisas negativas se misturam com o momento presente, assim como o joio e trigo cresçam junto. Essa comparação mostra-nos como sentimos ruins pode se misturar com os bons, afetando nossa capacidade de aproveitar o presente. Traumas não resolvidos mantêm a dissociação. É como tentar escapar da realidade assustadora da violência sofrida ou do silêncio doloroso causado por pais ausentes, como se a pessoa que passou por isso se sentisse dividida. Sou o que restou daquela história, relação, acidente. Para aqueles que viveram um trauma, a dissociação pode ser angustiante. Mesmo que o evento já tenha passado e as marcas estejam menos intensas, muitos acabam se refugiando por trás de personagens para proteção, enquanto enfrentam um conflito interior e frequentemente se culpa, alimentando o sentimento de inferioridade ou diálogos negativos dentro de si. Ao analisar os padrões de resposta e a fragmentação interior, naturalmente nos questionamos sobre a origem desses fenômenos. Como é possível entender essa divisão interna? Como mencionado anteriormente, exploramos a manifestação da vergonha e a sua influência na neurofisiologia, principalmente nos hemisférios cerebrais. Agora avancemos na exploração da conexão entre esses padrões de resposta e nossas emoções, investigando de que maneira a fragmentação interna pode ser esclarecida. Mantendo a esperança e cultivando coragem, resiliência, curiosidade e fé. Percebo que, apesar da complexidade desse fenômeno, tenho tido o privilégio de testemunhar inúmeros casos de recuperação de feridas profundas. É verdadeiramente extraordinário observar indivíduos se reconectando consigo mesmo durante o processo de cura. Nascemos com os dois lados do cérebro inteiro, porém, ao lado direito permanece dominante enquanto nos desenvolvemos e amadurecemos. Ou seja, o lado emocional é mais ativo enquanto depende de outras estruturas para agir e sentir. Falamos também sobre a conexão entre os dois hemisférios e como a interrupção dessa interação pode se manifestar em nossas emoções. A estrutura que conecta fisicamente desses dois lados chama-se corpo coloso. Possuindo milhões de fibras nervosas, constrói literalmente essa ponte entre as partes. Estudo mostraram que essa área se encontra diminuída em crianças que sofreram traumas emocionais. Durante a infância, o hemisfério direito do cérebro assume uma posição de destaque, desempenhando um papel crucial em situações hostis. Essa predominância permite a fragmentação da experiência. Seria como se nosso psiquismo fosse dividido em compartimento, uma estratégia útil para lidar com desafios. Por isso falamos que temos áreas emocionais, profissionais, espirituais e etc. No entanto, ao lado do tempo, essa mesma abordagem pode persistir, resultando em uma falta de coordenação entre os dois hemisférios cerebrais. Esse decompasso subsequente pode dar origem a sintomas negativos e dissociativos. O trauma nos divide por dentro.
Para entender essa dissociação, essa fragmentação da percepção, três cientistas, Onno van der Hart e Ellen e Kate Stelling, desenvolveram uma teoria baseada nessa condição orgânica e fisiológica, que ficou conhecida como modelo de dissociação estrutural, para explicar como o trauma continua presente em nosso comportamento em processos dissociativos. Essa ideia diz que uma parte do cérebro, o lado direito, é como um alarme instintivo. Ele fica alerta para coisas ruins antes mesmo de entendermos o que está acontecendo, ajudando-nos a perceber perigos e ficar prontos para agir. O lado esquerdo, no entanto, cuida das coisas do dia a dia, auxiliando-nos a continuar fazendo nossas atividades, mesmo quando algo não está certo. É o que ocorre quando andamos à noite em uma rua deserta. Nosso cérebro direito nos ajuda a ficar atentos a qualquer coisa estranha ao redor, como barulhos ou movimentos suspeitos. Enquanto isso, o cérebro esquerdo nos guia para continuarmos andando em direção ao nosso destino, mesmo prestando atenção extras. Os dois lados do cérebro trabalhando junto ajudam-nos a manter um equilíbrio entre estar alerta e continuar fazendo o que precisamos. Tudo isso permite, por exemplo, que uma criança, mesmo tendo sido abusada ou agredida, seja capaz de correr, esconder-se e ainda brincar, ir à escola ou interagir com outras crianças. O lado direito do cérebro está estimulado, envergonhado, muitas vezes culpado, e o lado esquerdo está se desenvolvendo, entrando em ação para as demais atividades, mesmo tendo passado por experiências terríveis. Essas pessoas serão esposas, maridos, profissionais, estudantes, empresários e atletas e etc. Aparência de felicidade por fora e um triste segredo por dentro. A leitura desse antítese do desenvolvimento leva-nos a expressões como a vida em áreas. Como mencionei anteriormente, no futuro alguém vai relatar que sua vida profissional está ok, mas tem problema na área emocional ou na área comportamental. Esse modelo dissociativo traz uma explicação de como vamos seguindo e sobrevivendo enquanto a vida passa. Porém, pelo fato de o lado esquerdo do cérebro ter se desenvolvido após o direito, explicar com palavras segue sendo desafiador. Vou compartilhar uma situação que ilustra bem isso. Já observei em inúmeros casos. Imagine alguém que cresceu em um ambiente onde os pais frequentemente discutiam. Cada vez que havia uma discussão, essa pessoa se sentia ansiosa e preocupada. Com o tempo, essa sensação de alerta constante tornou-se uma espécie de padrão no cérebro. Mesmo em momento de calma, esse indivíduo continuava a sentir essa tensão como se estivesse sempre esperando por algo negativo. Isso criou uma espécie de desequilíbrio no funcionamento do cérebro. A parte que reage rapidamente ao medo estava sempre ativa, enquanto a parte que ajuda a entender, a explicar as coisas, estava menos eficiente. Essa falta de coordenação entre diferentes partes do cérebro pode causar dificuldade em expressar emoções e sentimentos. A pessoa pode se sentir incapaz de explicar o que está acontecendo internamente, pois a resposta do cérebro ao medo está sempre ativa, mesmo quando não é necessário. Essa falta de sincronia pode influenciar nossa forma de sentir e lidar com situações na vida. Quando enfrentamos situações estressantes que afetam diferentes áreas da nossa vida, como emocional, profissional ou espiritual, é como que as facetas da nossa personalidade, representadas pelo lado esquerdo e direito do cérebro, comecem a agir de maneira mais separada.
Isso ocorre para nos permitir lidar com cada desafio de forma independente. Como ser capaz de desempenhar bem o trabalho, mesmo quando estamos emocionalmente abalados? Também pode envolver buscar segurança após relacionamentos difíceis, ainda que outras áreas da nossa vida estejam desordenadas, como durante os estudos na faculdade. O ego é um mestre na arte de manter as experiências e nos fazer acreditar que está tudo bem, mesmo quando algo não atinge profundamente. Mas muitas vezes isso nos leva a nos enganar e nos boicotar e até a construir um muro de orgulho para justificar nossas ações. No entanto, essa forma de continuar não é realmente viver. É como se estivéssemos sempre à espera de algo ruim acontecer, transformando nossa vida em uma sequência negativa de eventos. Não é assim que queremos viver, certo? Estou vivendo enquanto aguento tudo isso. Essa frase já ouvi de diversas maneiras diferentes de distintos pacientes. Então, os autores da teoria da dissociação estrutural, para explicar essa área do cérebro que continua trabalhando normalmente enquanto o mundo está desabando, deram-lhe o nome de parte aparente normal, que seria aquela parte de nós que continua fugindo que tudo está bem enquanto fazemos aquilo que é preciso fazer. E sim, entendemos que em momentos da vida continuar é preciso principalmente pelo bem das pessoas que amamos, por nossas responsabilidades pessoais, pelo desenvolvimento que estamos empreendendo ao longo da vida. Muitas vezes, essa parte aparentemente normal será responsável por nossa resiliência. Porém, a resiliência é importante ser vivida de forma saudável e não aparentemente normal. Note, não estou falando de fingimento, mas de continuar e até de sorrir mesmo quando estamos frustrados, decepcionados ou angustiados. Quando nos encontramos em situações em que parece que apenas algumas áreas da nossa vida estão funcionando ou conseguimos sentir um certo sucesso, estabilidade emocional ou segurança, é como que coloquemos grande ênfase nos objetivos e nos aspectos positivos dessas partes que estão indo bem. Isso nos ajuda a seguir em frente, mesmo enquanto enfrentamos desafios. Às vezes podemos até dizer que temos áreas boas ou de forma mais precisa, áreas que estão funcionando ou não funcionando tão bem. Essas áreas funcionais motivam-nos a continuar avançando e nos fortalecendo, mesmo diante das nossas experiências passadas e das emoções confusas que podem nos afetar. Esconder nossas fraquezas nos faz agir de forma diferente em várias situações. Chamamos de partes emocionais aquelas preferimos ocultar. Podem ser positivas ou negativas, dependendo de como lidamos com elas. Isso nos leva a esconder emoções, como chorar, inseguro, em casa busco afeto fora. Assim atuamos de maneira variada, como a criança que enfrenta problemas, mas se comporta normalmente na escola. O trauma emocional divide-nos em áreas, o que significa que, enquanto tentamos prosseguir com nossa vida, áreas mais deficientes ou interagir com áreas mais funcionais, podendo apresentar modelos emocionais incompatíveis com o nosso desenvolvimento. Muitas vezes essas partes emocionais ainda não desenvolvidas ou não processadas vão acusar nosso senso de si, de incapacidade, de inadequação, como os processos explicados anteriormente sobre vergonha, culpa e dissociação. Feridas emocionais nos fragmenta e é justamente aqui no entender-se em áreas me parece não ser o melhor caminho.
A cura para o trauma é justamente nos identificar como um indivíduo inteiro, possível, espontâneo, acolhedor, pontos mais frágeis da nossa percepção pessoal, para que assim possamos continuar a vida em nosso potencial sem mecanismo autossabotadores, entendermos em áreas, e é a leitura que temos das partes emocionais, enquanto as partes aparentemente normais seguem trabalhando. O fruto disso é um eu inseguro em nosso interior trabalhando, com a percepção negativa de impossibilidades, angústias, perspectivas ruins, consolidando crenças negativas. Geralmente, as pessoas procuram ajuda quando se torna muito difícil gerenciar essas diferentes áreas ou partes dentro de si. É aqui que os pacientes procuram um profissional, quando já não consegue suportar o ruído dessas vozes interior de inadequação. Nesse contexto, alguns padrões de comportamento podem surgir, manifestando-se em forma de agir e interagir. Esses padrões de comportamento apresentam-se como sinais dessa fragmentação estrutural interna vivida pela dissociação traumática. Um desses modelos de comportamento manifesta-se como a infantilização do comportamento, evidenciada por meio de linguagem de exposição corporal, como roupas incompatíveis para a idade ou para a profissão, atividade, distanciamento e desenvolvimento cronológico. Outra forma de manifestação é quando tememos expressar algo, preocupados em ser rejeitados, criticados ou abandonados. Algumas pessoas nesse contexto têm dificuldade em realizar suas atividades sozinhas e precisam sempre de alguém para assumir suas responsabilidades ou tarefas. Mais um exemplo é a dificuldade crônica de tomar as próprias decisões. Assim, comprometer-se com atividades que demandem responsabilidade diária se torna muito difícil. É possível também identificar esses padrões em pessoas que se envolvem rapidamente, mas com o tempo diminui a intensidade do compromisso ou da relação e percebe que estão enfraquecendo emocionalmente, como se estivessem felizes naquele momento com aquela atividade. Dentro desse padrão de comportamento, essas mesmas pessoas, por vezes, demonstram-se extremamente prestativas e disponíveis, são responsáveis com os outros, porém negligenciam a si mesmas. Quando nos dividimos e focamos áreas que nos fazem sentir bem, como o trabalho ou outras atividades recompensadoras, isso pode ser uma reação comum. Mas a tragédia acontece quando essas áreas importantes para nós não vão bem, afetando todo o resto da nossa vida. A partir dessa situação, algo interessante começa a acontecer. Algumas pessoas passam a sentir uma espécie de apatia, como se não tivesse mais conexão emocional com as pessoas. É como se o afeto desaparecesse por um tempo. Em outros casos, algo ainda mais curioso acontece. Pessoas relatam uma sensação de estar meio fora do corpo, assistindo à própria vida como se fosse um filme, mais ou menos como se você estivesse aí, mas ao mesmo tempo um pouco distante observando. Manter o equilíbrio entre o que é real e o que parece um filme pode ser desafiador. Afinal, lidar com emoções que parecem fugir do nosso controle ou nos deixar inseguros pode nos fazer sentir um pouco vulneráveis. É como explorar territórios desconhecidos, onde as surpresas podem ser bem surpreendentes. E é nesse cenário que cada um de nós tenta encontrar um jeito de se entender, de lidar com tudo isso e seguir em frente. Construir harmonia em diferentes áreas da nossa vida é uma das coisas incríveis que acontece durante o tratamento e a cura do trauma emocional. Em vez de nos vermos separados, começamos a nos enxergar como um todo saudável,
Deixamos de comparar pedaços da nossa vida com os de outras pessoas, juntamos nossos pedaços de maneira protetora, como se fosse um quebra-cabeça, formando imagens que representam quem queremos ser e como queremos que os outros nos vejam. É uma jornada muito especial. O desafio é que essas referências absolvidas pela comparação vão nos momentos de angústia, gritar no nosso interior quando distante estamos da segurança e a realização que gostaríamos de viver. Quando nos dividimos em parte, estamos meio que tentando esconder quem realmente somos. Aquele eu que escondemos por medo de ferir-se novamente. Talvez você esteja lendo isso como alguém em tratamento, um terapeuta ou até um ministro religioso. Aqui o autocuidado se torna crucial para que nos tornemos inteiros novamente. Ele age como um guia para unir as partes fragmentadas, ajudando a equilibrar nossas emoções e proteger o que o autor Don Kershin chama de ego operacional. O nosso eu, que busca propósito e identidade, ele ajuda a decidir o que deve ser lembrado e o que deve ser deixado para trás. Quando estamos angustiados, emocionalmente descarregados e hipersensíveis, esse mecanismo de triagem interior pode agir para sufocar nossa capacidade de aprender e criar. Tornamos-nos, então, prisioneiros da imagem que queremos mostrar aos outros. E é nesse cenário que as dificuldades, partes da nossa personalidade, entram em conflito, criando ruído ensurdecedor de culpa. É quando nos sentimos como se estivéssemos vivendo uma farsa, pois algo funciona bem em uma área, mas muito mal em outra. A persistência dessa frustração distorce nossa própria imagem. Para evitar esse desgaste emocional, muitos recorrem a áreas mais seguras dentro de si, levando uma vida dupla, encontrando refúgio em cargos, relacionamentos, adrenalinas e vaidade, como se estivesse escondendo um pedaço de si. No dia a dia, cruzamos com pessoas cheias de história complexas e delicadas. Às vezes, elas parecem totalmente normais por fora e emocionalmente desequilibradas. No entanto, muitos podem esconder certas inclinações artísticas ou abstratas. Talvez por trás de uma aparência bonita, inteligente ou autoritária, isso ajuda a evitar pensamentos que possam levar a uma ruptura interna. Quando nos cuidamos e cultivamos o amor próprio, começamos a perceber as diferentes partes que existem dentro de nós. Isso nos ajuda a compartilhar o peso das áreas mais difíceis, buscando apoio na aceitação que nos damos. Sem essa prática, podemos perder a noção de que acontece em nosso corpo e mente, não conseguindo entender os impulsos durante momentos difíceis. Imagine que nosso cérebro seja dividido em duas partes. Uma reage às emoções e outra lida com as tarefas diárias. Quando nos falta esse cuidado próprio, o hemisfério direito reage intensamente enquanto o esquerdo tenta lidar com a vida cotidiana, como trabalhar ou cuidar da casa e das crianças. Nossa psique é como um órgão que trabalha para conectar e associar os elementos da nossa personalidade, e a principal missão dela é integrar quem somos, construindo a nossa autoestima e o nosso valor próprio saudável. Quando essas interações não ocorrem, a construção de sentimentos afetivos pode ficar bastante confusa, sendo que o afeto é a base da nossa identidade. Agimos de acordo com o desejo de bem-estar e as responsabilidades ligadas à ação. As nossas opiniões se formam a partir dos sentimentos que temos em relação a elas. Quando um trauma está fortemente ligado a esse afeto,
o objeto de desejo associado a ele ganha um valor sentimental interno. O medo constante da rejeição ou abandono faz com que toda a nossa percepção e sensação mental gire em torno desse objeto relacionado ao trauma. A autora americana Janine Fisher sistematizou alguns fenômenos ao acompanhar seus pacientes. Talvez você esteja se perguntando se esses fenômenos realmente podem ser aplicados às dificuldades que você está enfrentando, além dos sintomas como feedback e entorpecimento. A doutora Fisher apresenta sinais de identificação que podem ser muito úteis tanto para os pacientes quanto para os terapeutas em suas práticas clínicas. Primeiramente, é importante mencionar um benefício limitado nos processos de terapia verbal. Muitas pessoas já passaram por diferentes terapeutas psicólogos, mas a abordagem usada na psicoterapia não pareceu ter o efeito necessário para aliviar os sintomas ou trazer clareza aos turbilhões de pensamento. Às vezes, abordar certos assuntos ou relembrar determinados momentos na terapia piorou os sintomas em vez de ajudar. Outra observação feita pela autora é a sensibilidade a sintomas somáticos. Algumas pessoas têm dificuldade em lidar com dores físicas e frequentemente apresentam sintomas como enxaquecas, problemas gastrointestinais, sonolências constantes sem um sono reparador, náuseas, reações excessivas de medicamentos psiquiátricos ou poucos efeitos desses medicamentos. Além disso, há uma característica notável nos padrões de dissociação estrutural. Em contraste, verifica-se a dificuldade em lembrar como o tempo foi gasto em perceber que se envolveu em atividades ou conversas das quais todos lembram, exceto a própria pessoa. Às vezes, o indivíduo se apega esquecendo de fazer algo que sempre soube fazer muito bem. A doutora Fisher também observou manifestações sutis de fragmentação, como pessoas que se saem bem em certos ambientes, como no trabalho ou em casa, mas frequentemente se sentem sobrecarregadas, deprimidas, envergonhadas ou abandonadas. Parece que sua experiência privada e íntima não tem valor. Nesses casos, reconhecer esses padrões de dissociação, as suas manifestações, pode ser crucial para promover uma cura mais completa e uma sensação de unidade interior. Agora que você já ouviu, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todas as vezes que subir um novo áudio você possa receber novas notificações. Gratidão!